Imposto é roubo. Imposto é roubo. Imposto é roubo. Opa, e aí galera, beleza? Cara, a gente tava debatendo na iniciativa Vingadores. E como a gente tem um rapaz lá que é ANCAP no grupo agora, tá participando dos Hangouts, e tem o Odnilson, sempre entra nessa questão de imposto é roubo. Beleza? Eu não vou entrar aqui muito no mérito de contrato social nem nada, porque é o seguinte, eu acho interessante umas pessoas que defendem a propriedade privada, como o Odnilson, o ANCAP, o Lucas, criticarem o imposto do Brasil, porque é bizarro. Por exemplo, tem uma certa hora que o Lucas falou o seguinte, que quem chega primeiro num lugar é dele. Tipo, ele tá usufruindo desse território, então logo seria dele. Beleza. Por que o debate de contrato social é muito debatido lá na Europa, lá no século, sei lá das quantas, lá na Idade Média, finalzinho de Idade Média para Idade Contemporânea? Porque é o seguinte, a história lá é muito antiga, de propriedade privada, vem desde antes da Grécia Antiga, vem antes de 2000 anos antes de Cristo, beleza? Só que aqui no Brasil não, é engraçado isso, porque não? A história documental brasileira com propriedade privada tem 500 anos, cara, e a gente sabe essa história. Por exemplo, na lógica, se você aceita de que quem chega primeiro em um lugar e usufrui desse lugar é dono do lugar, obviamente os índios eram donos do Brasil e os portugueses roubaram o Brasil deles. Ponto. Não tem discussão sobre isso. Se você considera que o dono legítimo é a pessoa que usufrui do lugar completamente, aí você poderia achar que os portugueses, se você acha que índio não é gente, né? E aí sim você poderia trazer um argumento. Então, os portugueses seriam o dono do território brasileiro. Os portugueses que eu falo, a coroa portuguesa, porque foram eles que mandaram o Cabral vir pra cá. Eu acho que o pessoal não entendeu direito o que é um rei, por exemplo. O rei é o dono do país, ele é dono do país, ele é dono do território. O rei de Portugal era dono de Portugal e dono do Brasil. Ele era o dono, compreende isso? O dono, propriedade privada. O Brasil era propriedade privada da coroa brasileira. Beleza? Estamos firmes até agora. Então veio a proclamação da República. A família real foi expulsa, beleza? Não, desculpa. Teve o Dom Pedro I que deu um golpe no pai dele, mas que não foi bem golpe, foi meio que comprado, né? O Brasil foi comprado. Dom Pedro comprou o Brasil, comprou a propriedade privada Brasil, beleza? E instituiu o Brasil, né? Território. Aí virou do Dom Pedro I. O território Brasil virou do Dom Pedro I. Estamos bem até aqui? Você entendeu? O Brasil era do Dom Pedro. Brasil, propriedade privada, era do rei. Ponto. Entendeu? Era dele. Naquela época já existia imposto. Beleza? Antes de Dom Pedro já existia imposto no Brasil. Então, o imposto que seria roubo, na verdade é um aluguel. Entendeu? E aí o que aconteceu? Nós tivemos o golpe da República, beleza? Quer chamar de golpe ou não quer chamar, tanto faz. Então, nessa lógica sua, de que o Brasil quem chegou primeiro é dono da terra, o dono da terra era Dom Pedro. Então, ele foi roubado pelos republicanos. Olha, eu não concordo com essa tese, tá? Só estou explicando o porquê que eu acho bizarro uma pessoa que é a favor de propriedade privada, que diz que quem chegou primeiro é dono, ser contra imposto, tá? Beleza? Só para deixar bem claro isso. Vamos lá, voltando. Então, os republicanos roubaram a propriedade privada Brasil da família real.
Beleza? Foi roubo, porque eles tomaram. Tá ligado? E lá eles fizeram a República, o Estado brasileiro. Compreende? Então, eles roubaram de um e passou para outro. Logo, o dono da propriedade privada Brasil é do Estado brasileiro. Logo, tudo que está dentro do território brasileiro é propriedade privada do Estado brasileiro. Logo, na lógica de vocês não são donos da sua casa. Ah, mas eu comprei de não sei quem, que comprou de não sei quem, comprei de sei quem. Não importa se você comprou, você está alugando, não é seu. A sua casa não é sua, o seu carro não é seu. O carro, vamos supor, até pode ser seu. Vai, beleza, mas o território, o chão, terra, Brasil, não é sua, não é seu. Beleza? Você pode até comprar um carro, mas você vai pôr esse carro aonde, meu amigo? Você vai pôr no chão. O carro fica no chão. A não ser que você compre um balão e fique pro resto da vida morando no ar. Mesmo assim, tem discussão se o... Não, o território aéreo também é do Brasil. Tipo, meu filho, cara, não faz sentido, entendeu? Então o território brasileiro tem um dono, que é o Estado brasileiro. Então não faz sentido você falar que imposto é roubo. Você tá entendendo? Você falar que imposto é roubo é a mesma coisa que você falar que aluguel é roubo, que taxa de condomínio é roubo. Entendeu? Não faz sentido. Beleza? Desculpa o vídeo grandão aí, mas era só pra explicar isso. Valeu, até a próxima. Fui.